Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Falando de Cavalos. Eu tô aqui com uma pessoa especial, tô muito feliz de estar presente com ela. A gente já teve a oportunidade de fazer uma live juntas e hoje tá aqui em casa, falando um pouquinho do meu projeto. A gente vai falar de uma coisa que talvez você não conheça, que se chama Paddock Paradise. E eu tô com a maior especialista aqui do Brasil para falar disso, que é a Débora do Equestrian Hill. Ela faz um trabalho maravilhoso e a gente vai ter um bate-papo justamente sobre isso, para vocês conhecerem esse método que pro cavalo, gente, é incrível. É um custo-benefício também para nós, né? Acaba sendo muito bacana. Enfim, não vou nem entrar muito no mérito. Quero que a Débora se apresente um pouquinho para vocês conhecerem. Débora, é um prazer gigantesco você tá aqui, viu? Obrigada, Muito Mayara, bom te pelo conhecer. convite. Prazer é meu. Pessoalmente, né? Finalmente, pessoalmente aqui. Muito bacana. E o Paddock Paradise realmente foi uma paixão minha que agora está se tornando paixão de outras pessoas também. Estou muito feliz de estar aqui para a gente desenvolver o projeto para vocês, para os seus cavalos e criar esse sistema que chama Paddock Paradise. Contar um pouquinho, acho que da história do Isso, eu queria que circuito. você contasse, até a gente está aqui comendo servido, bolinho. estamos com um bolinho aqui, um cafezinho. Eu queria que você contasse para nós, Débora, um pouquinho da sua história, tá? Antes de mais nada, assim, o pessoal deve estar muito curioso, o que é o Paddock Paradise? Então, falar um pouquinho o que é primeiro, e depois você contar um pouquinho como que você chegou lá, o que você faz. Eu gosto muito que as pessoas contem um pouco da história, porque é bacana a gente entender como que a pessoa chegou até lá, nisso, né? É muito interessante. Então, fala um pouquinho pra gente. Claro. Então, o Paddock Paradise, ele é um circuito que a gente planeja simulando o habitat natural dos cavalos. E como que ele surgiu, né? Da onde surgiu isso, esse conceito? Um americano, Jamie Jackson, que ele é ferrador, ele foi chamado para trabalhar do casqueamento dos cavalos que viviam numa reserva ao lado da área onde vivem os mustangs livres selvagens nos Estados Unidos. E quando ele foi chamado, os cavalos estavam há pouco tempo nesse local e daí ele começou a perceber que os cavalos tinham muitos problemas nos cascos, ou tinham desenvolvido laminite, alguns cavalos começaram a desenvolver síndrome metabólica, tinham problemas de cólica, tinham vários problemas de saúde que ele achou estranho, porque os cavalos mustangs, né, eles são muito conhecidos porque eles têm ali uma habilidade de sobrevivência e de saúde vivendo selvagens que ele achou assim muito estranho, porque por que eles estavam ali só porque estavam confinados num local, no mesmo local, o mesmo clima, mesmo terreno, tudo, e uns saudáveis e os outros não. Daí ele começou a pesquisar, tentar entender como que viviam os selvagens, para tentar entender o que ele poderia fazer para ajudar. E daí ele mapeou, assim, por um tempo, ele fez uma pesquisa para analisar qual que era o hábito dos cavalos, dos mustangs selvagens. Então, quantos quilômetros que eles andavam, para onde eles iam, se eram sempre os mesmos locais, os mesmos trajetos, que sim, eram os mesmos trajetos que eles faziam. Eles faziam pequenas trilhas pela reserva onde eles vivem e acabavam andando, por exemplo, em fila única, um atrás do outro. Daí ele começou a analisar quem que ia na frente, quem que ia atrás, quem que ia no meio. Então ele começou a analisar tudo. O que que eles comiam? Eles comiam pastagens? Não, porque ali na grande bacia ali dos Estados Unidos é uma parte mais desértica. Então eles comiam pequenos arbustos, né, gramíneas, às vezes arbustos um pouco mais altos, então eles não comiam as pastagens verdejantes que a gente vê, as gramíneas, que os cavalos vivem em piquetes comem, né? Então, daí ele começou a analisar por que eles caminhavam. Eles caminhavam para ir beber água, eles tinham 2 pontos de água. Então, os cavalos iam num período para um lago, depois no outro para o outro lago. Daí eles caminhavam lá a quantidade de quilômetros, acho que mais de 20 quilômetros por dia. E daí ele começou a tentar entender o tipo de solo que eles estavam caminhando, a alimentação, a socialização, como que eles dormiam, porque tem muita gente fala, o cavalo dorme em pé. Então deixa ele dentro de uma baia pequena, o cavalo dorme em pé. Não, o cavalo não dorme em pé, o cavalo descansa em pé. O sono profundo ele precisa deitar confortavelmente num local que tenha espaço e que ele se sinta seguro. Para ele se sentir seguro, os cavalos a gente tem que pensar neles, né? Nós somos
presas na natureza. Então, a gente precisa também do nosso bando, das pessoas ao nosso redor, mas o cavalo sendo presa, ele precisa ter o grupo para se sentir seguro, porque enquanto, por exemplo, um vai dormir profundamente, o outro vai descansar e o outro vai estar alerta, olhando para ver se não tem nenhum problema, nenhum predador, nada estranho, para alguém ali, um deles, conseguir descansar realmente. Então, com isso, essa mapeação toda aí que ele fez, ele começou a ver que no local onde estavam ali cercados, vivendo, né, que eles fazem isso para conter a população, porque eles crescem e daí eles vendem esses cavalos e daí ele começou a ver que quando os cavalos estavam ali cercados nessa reserva, que eles tiraram, né, da área selvagem, do habitat natural, os cavalos recebiam o feno, então eles não tinham que mais caminhar o que eles caminhavam para ir comer. Eles estavam numa área ali que tem um solo, tudo bem, mais seco e tudo mais, só que eles não caminhavam em áreas com pedregulhos, montanhas, descidas. Então o terreno também era um terreno plano, não tinha mais, né, as dificuldades que eles têm na natureza, e os cavalos ficavam muito mais tempo parados do que na natureza. Na natureza eles não ficam parados, eles param pequenas horas para o descanso, para a socialização e para ir comendo. Eles vão comendo pequenas porções ao longo do trajeto. Então, com isso, ele falou, agora que eu já tenho esse estudo, que eu mapeei, eu vou montar algo que se assemelhe ao habitat deles. Então, ele começou a montar um circuito como se fossem trilhas, né? Porque o cavalo na natureza ele anda em trilhas. Daí ele foi colocando o feno seco, porque ele começou a ver que o feno verde, em alguns períodos do dia, ele tem picos de açúcar, de carboidrato muito mais alto. Então, para ter o controle, como os cavalos estavam com problemas de saúde, ele colocou o feno seco em que a gente chama de slow feeding, que são as redes, né? Então, o cavalo ele morde e vai comendo aos poucos. E tem uma função muito bacana que o cavalo, quando ele morde o feno que está dentro dessa rede, ele faz o mesmo movimento como se ele estivesse tirando do solo ou da árvore, que ele pega e ele puxa. Então, isso para o cavalo, para o desenvolvimento do cavalo é importante. Então, teve toda essa parte que ele foi montando o circuito, adequando, simulando o que o cavalo fazia na natureza e em 6 meses, agora não tenho certeza o tempo exato, mas os cavalos voltaram a ter a saúde que eles tinham antes. Uau, incrível isso. Sim. E como que você chegou? Como é que foi a história para hoje você desenvolver esse trabalho aqui no Brasil, que você é pioneira, né, com esse know-how todo? Como é que foi? Então, eu sempre tive uma paixão muito grande pelos cavalos. Precisei ficar a vida toda sem montar, porque eu tinha um problema no joelho, não podia montar. Tem história da minha família, meu pai criava cavalo por sangue inglês, corridas no jockey, né? A gente fazia cavalgadas. Só que eu nunca cheguei a fazer aulas de equitação, por conta disso, acho que eu tinha uns 12 anos mais ou menos quando aconteceu, e daí fiquei a vida toda ali afastada. E daí recentemente eu voltei a montar, acho que foi 2019, numa viagem, eu fiz uma cavalgada muito bacana e eu comecei a voltar para esse mundo equestre. Daí eu fiz diversos cursos, frequentei várias hípicas, entrei para o enduro, para o adestramento, para a ecoterapia. Só que uma coisa começou a me incomodar. Eu comecei a ver que os cavalos viviam em espaços fechados, que eu não achava adequado. Tem hípicas que eu ia que o cavalo fica o dia inteiro dentro da baia. É uma socialização, nada. E como eu comecei a fazer cursos de ecoterapia, horsemanship natural, horsemanship terapêutico, você começa a estudar a etologia do cavalo, para entender o cavalo, né? Também essa interação com os humanos. E daí, numa pós-graduação de ecoterapia que eu fiz, a minha tese de graduação, como eu trabalho eu tenho um escritório de projetos de reforma, né, de interiores, residenciais, clínicas, a minha orientadora falou para eu fazer na área que eu já trabalhava. E daí, pesquisando as instalações dos cavalos, descobri o Paddock Paradise, comecei assim, me apaixonei pelo circuito, comprei livro, participo de vários fóruns de grupos de pessoas no mundo todo, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, e comecei a ajudar as pessoas nesses grupos, e daí eu montei um grupo aqui no Brasil, comecei a divulgar num perfil que eu montei no Instagram, para falar só sobre as coisas equestres, e as pessoas amaram também, começaram, e por exemplo, hoje eu estou aqui para fazer os
seu projeto. Então a gente já está com alguns projetos aqui no Brasil, que é muito bacana, trazendo esse conhecimento novo, né? E eu acredito que assim, o Paddock Paradise, porque a gente tem muito essa coisa, o cavalo ou vive dentro de uma cocheira ou num piquete. Mas nem o piquete ele é ideal para o cavalo. Isso é muito importante, você fala, Sim. né? Eu sempre comento, né? Isso foi uma das quebras de paradigma, porque eu também falava, legal, o piquete, mas o piquete de uma certa forma é uma baia gigante. Que o cavalo tá ali, né? A não ser que seja um pasto de fazenda, quilômetros e quilômetros, e mesmo assim, né? Mesmo assim não tem essa diferenciação de piso, né? E uma coisa que me chama muita atenção, e eu acho que isso que é legal para você que tá assistindo, é que não tem tamanho. Sim. Isso que eu achei incrível. Então, quer dizer, se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados e quer ter um cavalo, você pode fazer o Paddock Paradise e seu cavalo vai ficar super bem. Sim. Super saudável, é muito mais barato do que uma baia. Com certeza. Né? Claro que exige um projeto, não é simplesmente fazer o percurso, né? Por isso que a Débora tá aqui em casa, porque eu falei, não, eu quero que ela faça, porque ela sabe os pontos, a gente tem que fazer explica até um pouquinho pra eles como que, assim, de uma forma bem superficial, porque eu acho que é legal. É um investimento bem mais baixo do que você construir uma baia, mas tem que fazer da forma correta, porque também tem as suas nuances, né? Não é simplesmente fazer um circuito e tá fechar certo, e tá pronto. Né? Não, então, como a gente precisa simular o habitat natural do cavalo, e daí a pessoa pensa, mas o cavalo está na natureza, que está no meu piquete é natural. Não, não é. O habitat natural do cavalo que a gente fala é o habitat natural que ele evoluiu. Então, o cavalo, para evoluir na natureza, ele viveu num habitat mais árido, com pequenos arbustos, caminhando o tempo todo, como vivem, por exemplo, hoje os mustangues, né? Então, alguns locais no mundo a gente tem alguns cavalos que a gente chama selvagens. E não é um pasto verdejante, que ele pode caminhar um pouquinho, pasta um pouquinho, come ali, né? Então o circuito, quando a gente faz o planejamento, primeiro assim, analiso os cavalos, depois tem até uma ficha para passar para você. A gente vai analisar todos os cavalos, saber se tem algum cavalo com sobrepeso, ou se tem algum cavalo com algum problema de saúde, ou uma estereotipia, qualquer problema comportamental, cavalo que morde, cavalo que coiceia. Então tudo isso a gente analisa para saber se a gente vai conseguir colocar todos num circuito só, se a gente precisa segmentar o circuito, e daí a gente pode fazer circuitos paralelos. Então já vi circuitos Paddock Paradise que tinham 3, 4 circuitos no mesmo espaço. Então tem pessoas, por exemplo, no seu caso, uma parte do circuito a gente vai usar para o feno que você planta, né, que você tem para usar para a alimentação dos cavalos. Alguns circuitos a gente monta sem ter essa parte central separada. Em alguns a gente faz piquetes rotacionais para o cavalo ir se alimentando por partes. Então a gente estuda não só a área, a gente faz esse planejamento junto com o cliente, o que é melhor hoje e futuro para os cavalos. Então a gente tem áreas de enriquecimento alimentar com algumas plantas naturais para o cavalo mesmo ali se alimentar se ele sentir a necessidade. A gente tem que ver toda a questão de plantas que são tóxicas, tem áreas de obstáculos, como se o cavalo estivesse na natureza, alguns obstáculos. Tem um lago, se a gente pode, como aqui a gente pode fazer, a gente vai fazer um lago para o cavalo nadar, molhar, tomar banho, né? Tem alguns circuitos que os cavalos entram 2 vezes por dia dentro do lago. Ai, que delícia, né? Que é muito bacana. Maravilhoso, né? É maravilhoso, ainda mais assim, aqui no Brasil, que a maioria do nosso clima é quente, né? É muito bacana. Então tem áreas ali para fazer tipo um areião para eles rolarem, áreas de alimentação, e tudo isso a gente tem que pensar de uma forma que seja segura para o cavalo. Tanto a questão das tipo de cercamento, as cercas que a gente usa na parte externa, na parte interna, tipos de piso que a gente vai pôr onde vai ter alimentação, porque não pode ter areia, porque o cavalo vai comer ali a areia e começa a sedimentar, e daí ele tem cólicas e aquilo não consegue tirar. Então são várias questões que a gente analisa, por exemplo, os desnível do terreno, se tem caídas, tem áreas mais altas, por exemplo, o cavalo, para ele ficar sossegado, tranquilo, ele precisa ter uma visão do entorno. Então, uma área, por exemplo, de descanso, não dá para fazer num local escondido, porque ele não vai se sentir seguro ali, ele não vai ter a necessidade que ele precisa para dormir, por exemplo, profundamente. Então, ele precisa ter uma área de observação que ele consiga olhar tudo. Então, tem várias questões que a gente planeja para analisar terrenos, cavalos, as necessidades de cada proprietário, né, que a gente faz. É um projeto realmente específico.
e pode ser realmente uma área menor. Até centros de ecoterapia nos Estados Unidos tem, às vezes é um circuito mais simples, se a área é pequena, que dá até para interagir com as práticas, né, de terapias assistidas. E tem espaços assim que passam até por dentro de floresta, quando tem essa possibilidade também é muito bacana. Muito legal, né? É muito legal. Então isso é uma possibilidade incrível, gente. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade. Às vezes a pessoa tem um sítio, uma chácara. Sim. Ela gosta de cavalgada e ela quer ter o cavalo perto dela. E aí o que ela pensa? Vou fazer 2 baias. Só que ela não pensa que existe um custo muito grande para construção. O manejo, ele é complicado, tem que soltar, não é porque tá na baia, tem que ficar só na baia. Tem que trabalhar o cavalo. Então assim, acaba que as pessoas acabam desistindo. E com o Paddock Paradise, fazendo um projeto bem feito, uma coisa bacana, você tem essa possibilidade de ter os cavalos muito mais felizes, sem um manejo tão complexo, e de um valor agregado. Porque assim, o casco vai ficar fantástico. Sim. O cavalo musculatura, vai ficar livre, articulação, né? saúde comportamental, psicológico. A gente, assim, eu já vi muitos cavalos que tem até depressão, que a gente fala, que cavalo bonzinho. Mas ele não é, ele é apático. Você vê que ele não expressa nada, assim, quando você chega. Já trabalhei em alguns locais com ecoterapia e, por exemplo, a ecoterapia, as pessoas falam, o cavalo é tranquilo para ele, porque é só no passo, só que não, para o cavalo isso é ruim, porque o cavalo precisa ter as 3 andaduras, né? Então, no circuito a gente planeja espaços, locais onde ele vai ter, a gente incentiva o galope, então é um tipo de projeto que a gente faz para isso. A gente tem um negócio que é muito bacana que chama, uma área de piso de propriocepção, que é um pedacinho da trilha que a gente faz com tipos de pisos diferentes, para o cavalo trabalhar ali a questão dele mesmo se perceber e vai melhorando a parte articular, a parte de musculatura do cavalo. Então é muito legal também. Então tem várias coisas que a gente trabalha no circuito. Por isso que assim, às vezes eu vejo as pessoas começando a compartilhar sem entender o que é, né? Importante. Então, às vezes compartilha, esse Paddock Paradise, que bacana, esse projeto, só que você vê que é um circuito que não tem nada disso. Né? É o que eu falo, não adianta fazer um corredor e achar que aquilo é Paddock Paradise. Pegar o tem piquete. Toda uma expertise por trás, isso é importante, né? Não adianta você pegar, por exemplo, eu tenho um piquete, vou fazer um cercado, uma trilha e tá ótimo. Não, porque realmente talvez às vezes pode ser até prejudicial para o cavalo. Com certeza. Porque uma coisa que eu achei interessante, gente, o piso, a gente faz análise de topográfica, né? Vai fazer uma análise para ver onde tem o vento, onde tem o piso. Então, assim, já que vai fazer, também vamos fazer da forma correta, né? Bem feita, uma forma que fique segura, pessoas que já entendem, já conseguem visualizar o ambiente. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, o meu objetivo do Paddock é que eu ia fazer baia. E eu não curto muito, eu gosto de cavalo solto. Tanto que se eu pudesse, eu soltava viviam todos juntos comigo, sabe? Às vezes meu garanhão, por exemplo, a gente já tá até... Você sabe que ela começou a falar, eu já tô pensando que dava pra fazer um circuitozinho, assim, pra ele. E aí o que acontece? Eu tô com a escolinha, então assim, até pra aquecer os cavalos, né? Então quer dizer, eu não preciso nem aquecer. Antigamente eu rodo, eu faço um aquecimento, eu sempre gosto de aquecer o cavalo antes de montar, e com o Paddock nem precisa, porque ele vai estar em movimento o tempo todo e na natureza dele. Uma vez que o cavalo fica praticamente o maior tempo caminhando, comendo, né? Muito interessante. Tem uns circuitos que não são nem tão grandes. Tinha um que ele tinha, acho que 200 metros de comprimento e ela mapeou, ela colocou uma tag no cavalo para saber quanto que ele andava. E ele andava 12 quilômetros por dia. Então você vê que não é um local muito grande, mas o cavalo está em movimento ali constante. E é isso que você falou, o cavalo, ele melhora a performance dele, porque você vai trabalhar as questões de musculatura, de articulação, a saúde mental do cavalo, né? Que é muito impressionante. Eles vão estar em manada, que é a natureza deles, e andando e beliscando o tempo todo, que também é a natureza dele, que a gente acabou tirando isso, né? Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Então assim, gente, e agora eu tô ansiosíssima para ver o projeto. Documentaremos tudo, né? Vamos documentar, trazer para vocês, mas o grande objetivo hoje, aproveitando a visita da Débora, é justamente mostrar para vocês depois, até, Débora, seria muito legal se você puder mandar pra gente colocar no vídeo, projetos de Paddock Paradise, de repente você pode fazer até um áudio no fundo explicando, pro pessoal conhecer mais. E, gente, eu vou colocar aqui embaixo no vídeo, o contato da Débora, do escritório dela, o Instagram, tá? O site dela também. Olhem lá o projeto, olha assim, é fantástico. Conversem com ela se você
tem cavalo, vale muito a pena. Se você tem escolinha, ecoterapia, criação, não importa. E não importa o tamanho, pode ser uma fazenda e pode ser um sítio de 1000 metros. O importante é você ter uma pessoa que conheça e saiba aproveitar bem o espaço. Quer falar mais alguma coisa, Débora? Você falou de uma coisa legal, assim, que a gente está com um projeto que é uma fazenda, está com o seu projeto, tem um outro projeto que ele é um pouco menor, então, assim, realmente a necessidade de cada cliente, não tem tamanho. E eu sou uma pessoa bem acessível, vocês podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, vai ser um prazer enorme, é uma paixão, assim, falar desse assunto que eu vou ficar feliz de receber o contato e o carinho de vocês. Não, vai ser bacana e, gente, vale muito a pena, viu? Eu tô muito feliz, tô super contente pro projeto, a gente já conversou algumas vezes, realmente ela é super acessível, é uma querida, vale muito a pena, viu? De verdade, e assim, eu tô doida, assim, pra documentar pra vocês esse projeto, né? A gente vai colocar todas as etapas pra vocês verem e até sentirem como funciona, porque uma das coisas, inclusive, que pra mim era uma dúvida, que foi muito bacana quando nós fizemos a live, era o tamanho. Na minha cabeça tinha que ser um negócio coisa muito enorme, fazenda, aquela coisa toda, e não, quando ela falou, não, qualquer área, eu falei, eu quero. E aí, por isso que nós trouxemos pra cá. Eu tô muito feliz mesmo, viu, Débora? Obrigada. Eu também, muito feliz de estar aqui. Também. E fazendo esse projeto para vocês. Vai ser muito legal. Os meus cavalos, então, vão ficar muito felizes. Os meus cavalos são os que mais vão gostar. Show de bola. Gente, vamos finalizar. Mais uma vez, obrigada, viu? E vocês vão ainda ver muitas coisas por aí. Então, se você assistir esse vídeo, pode ter certeza que em breve já vai ter outro aí com todo o projeto, com toda a evolução do Paddock Paradise. Até a próxima. Obrigada, até mais.